dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, é o evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27, que diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, sendo grande a sua ruína. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. No Evangelho de hoje, o Senhor nos faz uma solene advertência a que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. E Ele mesmo nos diz com um certo tom de gravidade: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que com a boca, talvez dos lábios para fora, possa professar sua fé no Cristo, mas que não seja fruto de um coração de fato convertido, nem todo aquele que aparenta ser um cristão é um cristão de fato diante de Deus. E nós somos convidados a meditar nossa vida e a nossa conduta, de modo que sejamos livres do grande mal espiritual chamado hipocrisia, que é aquele que diz uma coisa e que faz outra. Aquele que nos lábios proclama uma realidade, mas no coração, na verdade, é outra. Então, o Senhor nos conclui essa mensagem do Evangelho dizendo: aquele homem prudente que ouve as palavras do Evangelho e as acolhe, será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, as intempéries vieram, os ventos sopraram, as águas do rio correram e deram contra aquela casa com ímpeto, mas ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Ao passo que o homem insensato é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Então, quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis, a sua casa vem abaixo e será grande a sua ruína. Que nós sejamos alicerçados, edificados sobre Cristo, que é a rocha. Que a nossa vida seja alicerçada na vontade de Deus. Então, quando as circunstâncias difíceis vierem, e elas virão, nós estaremos firmes, posto que o nosso fundamento não será as coisas efêmeras deste mundo, mas será nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma rocha inabalável, que permanece hoje e para todo sempre. Assim, possamos guardar no nosso coração a palavra de Deus e possamos praticá-la, porque quando o dia mau vier, e acredite, ele virá, nós estaremos firmes em Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.